E aí pessoal, eu sou o Jonathan Nery e venho aqui com mais um vídeo, né? Venho aqui qual a diferença de CV e HP. É uma dúvida muito grande aí que tem com os profissionais. Em relação, né, à diferença entre CV e HP, se tem realmente diferença, o porquê tem diferença, tá certo? Então eu vou explicar daquele jeito que eu sempre faço, né? Bem prático, bem simplificado, para que todos possam entender e absorver esse conhecimento. Tudo é responsável aí por causa de James Watt, certo? Engenheiro matemático escocês, pioneiro na Revolução Industrial, aperfeiçoou a máquina a vapor, tornando-a mais eficiente, né? E criou as unidades de medida de potência, o cavalo vapor, né? O CV, e o Hauser Power, o HP. Suas inovações foram fundamentais aí para a industrialização global, tá certo? Então, James Watt aí ele foi o responsável, né, e pelas medidas. Ele aí foi responsável aí pela máquina a vapor, né, de Watt e Bolton. As unidades de medida o cavalo vapor e o CV, né, e o Raspberry tem valores ligeiramente, né, diferentes, tá certo? Porque foram definidas com base em observações diferentes feitas por James Watt durante a Revolução Industrial. Então é por isso que tem essa diferença porque ele fez, né, com base de observações diferentes, tá bom? Por que ele criou essas medidas em relação, né, ao CV e o HP? Ele criou para poder comunicar de maneira eficaz a potência das máquinas a vapor que ele estava desenvolvendo durante a Revolução Industrial. Isso ele tinha, né, que o que era usado antigamente era os cavalos, né, para movimentar, né, para as cargas. Então ele tinha que fazer o quê? Uma relação entre as máquinas a vapor e a força, né, que era utilizada com os cavalos, né? Então ele usou essas duas, né, essas duas medidas. Aí a gente vai ver a diferença, né, explicado detalhadamente aqui, ó. O cavalo a vapor. O cavalo a vapor, ele foi definido, né, por James Watt como a quantidade de energia necessária para levantar o quê? Ó, 75 quilos a uma altura, ó, de 1 metro. Em quanto tempo? Em 1 segundo. Então ele pegou e definiu. Ele fez esse experimento, fez essa observação, e essa foi uma medida que foi o que adotada na Europa e em outros lugares fora dos Estados Unidos. O CV, que é o cavalo a vapor, é aproximadamente igual a 735,5 watts e aproximadamente igual a 0,98, né, 632 HP. Então tem uma diferença. Você está vendo que tem essa diferença? Para você converter o CV, né, o cavalo a vapor, em HP, aí ó, 0, é um CV é igual a 0,98632, então tem uma diferença, né? É uma diferença singela, uma diferença, né, pouca, mas tem uma diferença porque foi de observações diferentes aí de James Watt. O Hauser Power, como aqui, né, por outro lado, foi definido também, né, como a quantidade de energia necessária para levantar o quê? 550 libras, cerca aí de 249,5 quilos de carvão, olhe bem, a uma altura de um pé, tá certo? Em 1 segundo, tá certo? Lá era medida em metros, aqui a gente está em pés, e aqui a gente já tem o que? 550 o que? Libras. Você vê a diferença aí? Também em 1 segundo. Essa medida foi adotada aonde? Nos Estados Unidos e em alguns outros países. O HP é igual a 745,7 watts né, e aproximadamente igual a 1,01387 cavalos a vapor. Tá vendo que ele é ligeiramente maior? Então, tem diferença, tá certo? Tem singela diferença. Usualmente, quando você vê na placa dos motores, quando você vê relacionando o HP e o CV, você vai ver que muitos fabricantes eles desprezam, né, essa diferença, tá bom? Eles desprezam essa diferença e colocam lá o CV e o HP como se fossem a mesma coisa, mas não é, tá certo? E essa é a explicação de hoje. Se gostou,
curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Esteja aí, né, aprendendo junto comigo, né, cada vez mais assuntos aí da área de elétrica que vão engrandecer seu conhecimento, tá certo? Um abraço a todos. Tchau, tchau.